Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje trago novamente boa notícia. Deus objetiva o progresso dos seus filhos e suas filhas. É muito importante conhecermos esse Deus amoroso, gracioso, esse Deus que tem um projeto, tem um propósito mais fantástico desse universo com cada um, comigo, contigo, igualmente. Então vamos ler essa passagem que o Senhor fala sobre isso, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 1 ao 3. Estarei lendo na Nova Almeida atualizada, fica mais compreensível, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, e se abstenham da imoralidade sexual. Amados, Deus tem um cuidado, um carinho, um amor tão grande para nos livrar da cilada do inimigo, das armadilhas, da sutileza, das emboscadas. E Ele fez o máximo, Ele entregou seu único amado Filho por cada um de nós lá na cruz, para nos livrar da morte eterna, da condenação eterna, da destruição. Por isso que João 3,16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quer dizer, o único Filho gerado até então, para que todo que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna, ou seja, receba o perdão, filiação, vida nova, vida eterna, quer dizer, comunhão sempre com o Senhor, desde agora, quando cremos no nosso coração e o recebemos, declararmos com a nossa boca, crermos no nosso coração que Ele morreu na cruz, sim, mas Deus o ressuscitou, Ele vive e reina eternamente. Amém, amados? Então, muito importante nós crermos que somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, vamos voltar para essa palavra que diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Deus, quando nos chama, nos escolhe, Ele se coloca dentro de nós, porque Ele sabe que sem Ele não podemos. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas Paulo disse: com Ele tudo podemos. E Jesus mesmo sabia disso, quando Ele subiu ao céu, Ele disse: não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Espírito Santo e assim estarei sempre convosco. Então, quando cremos em Jesus, o recebemos, cremos e formos batizados, recebemos esse poder dentro de nós que nos capacita, como diz aqui, a viver e agradar, como viver a vontade dEle e agradar a Ele. Como nós vamos viver e agradar a Ele? Fazendo a vontade dEle, obedecendo a palavra pela fé, porque o Senhor nos capacita nessa nova dimensão, nessa vida nova, que é a vida divina, que é a vida de Deus, que é a vida do Espírito, que é a vida de fé. Somos capacitados. E veja bem o que mais diz. E aí ele elogia: efetivamente o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Então o desejo de Deus aqui, relatado aqui pelo instrumento, o apóstolo Paulo, aqui diz que Deus deseja, objetiva, que os filhos venham progredir. Todas as áreas, setor da tua vida, amado, você deve estar atento para progredir. Olha no espelho, que é a palavra de Deus, e você vê lá na tua alma, lá no teu espírito, como é que anda a tua vida. Porque nós fomos chamados, escolhidos para viver, para agradar a Ele. É ali que está o segredo do sucesso. Quando temos esse entendimento e começamos a viver da maneira que agrada a Ele, ou fazendo a vontade dEle, ou praticar a palavra dEle. Então nós agradamos, e quando nós agradamos o Senhor, Ele nos recompensa. Porque
Porque para dizer que viver por fé, precisamos agradar Ele. Agradar Ele é praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Senão nós não amamos, nós não conhecemos e acabamos sendo destruídos porque não cremos. Agora você entende por que há tanta destruição em toda a terra. Porque realmente não estão vivendo na dimensão do Espírito, não estão vivendo a vida que agrada a Deus. Mas quando vivemos pela fé, na dimensão do Espírito, vamos agradar a Deus, que Ele mesmo, através do seu Espírito habitando em nós, Ele nos capacita a agradar a Ele. E quando nós agradamos a Ele, nós somos recompensados, galardoados, abençoados de uma forma sobrenatural, tornando as pessoas mais felizes desse planeta. Veja como continua ainda. Então, Deus, o objetivo é progresso. Você precisa progredir, você precisa avançar, você precisa conquistar tudo aquilo pelo qual o Senhor te conquistou primeiro. Então, veja bem como continua. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação. Como isso acontece? Quando se aproximamos cada vez mais do Senhor, quando nos entregamos de uma forma incondicional a Ele, quando seguimos fielmente a Ele. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem o que está acontecendo, Ele é a luz. Se formos fiéis seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, fazendo discípulos, servindo Ele, para que o reino dele, o reino de Deus venha avançar, a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Então acontece isso, nós progredimos, nós avançamos em santificação, tornamos mais semelhante a Ele, e quando mais semelhante, mais somos abençoados, mais agraciados, mais que vencedores em todas as áreas do setor da vida. É nos servir, a partir do servir em santidade, a presença dEle, que somos recompensados de uma forma sobrenatural, ao ponto de não só receber o sobrenatural, mas viver no sobrenatural. E a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Tanto física como espiritual, amados. Você pode se contaminar espiritualmente também. Relacionamento ilegal com seres maléficos, espíritos imundos. Não precisa ser só com o espírito do crime, do furto, do roubo, da miséria, da desgraça, não. Pode ser do espírito da ira, se relacionar, se prostituir com o espírito da ira, do ódio, da raiva, da insatisfação, da murmuração, do arrazoamento, do questionamento, do julgamento. Isso contamina o nosso interior também. Olha só, imoralidade sexual, relacionamento ilícito, não só fisicamente, mas com espíritos malignos das trevas. Interiormente podemos estar contaminados, se tornar impuros, e aqui imoral, aqui ele orienta então que devemos se abster de toda e qualquer imoralidade, qualquer relacionamento, seja com pessoas fora do casamento ou com seres maléficos das trevas, que trazem impureza, desgraça. Agora você vê quanta destruição tem, porque não estão cuidando. Deus quer que você tenha progresso na tua vida, avance, seja ricamente agraciado, abençoado, forma plena e completa. Você acesse a plenitude de Deus que está em Cristo Jesus, mas para isso você tem que se abster, quer dizer, precisa se aproximar mais de Deus, ser uma unidade com o Senhor. Santo é isso, é separar do mundo, do pecado, das trevas, do inimigo, para estar somente com o Senhor. E ainda, além de ser abençoado, se tornar um instrumento maravilhoso, com a propriedade exclusiva, reis e sacerdotes, para cooperar na implantação do reino em toda a terra. Que tremendo! Você não faz ideia o que você agrada a Deus dessa maneira.
algo extraordinário, amém? Vamos orar então. Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens divulgadas nos teus contatos, para que mais pessoas experimentem esse progresso, filhos e filhas progredindo, avançando, conquistando tudo aquilo pelo qual o Senhor nos conquistou primeiro, amém? Vamos lá então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor objetiva, Senhor, para os seus filhos, filhas progredirem, avançarem e ter experiências, viver o sobrenatural, acessar tuas maravilhas, teus milagres, Pai, e assim glorificar da forma plena e completa e ser um instrumento maravilhoso nas mãos do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, ricamente abençoado, em nome de Jesus, e shalom, shalom a todos.